lá, vamos conversar hoje sobre 5 motivos que todo clínico eita, embolou, deve saber cirurgia. Eu vou te contar um mar de oportunidades que você pode ter por conta de um conhecimento básico da cirurgia. 5 motivos para que todo clínico saiba sobre cirurgia. E aqui, ó, o que eu vou falar? Eu não quero que ninguém saia daqui cirurgião, não, tá? Eu não quero que ninguém que atue com clínica seja cirurgião. Tá longe de mim. Eu só quero que vocês tenham conhecimento básico sobre cirurgia. Conhecimento esse que vai te ajudar muito em diversas situações, tá? Eu postei algumas perguntas lá, né? Perguntando se vocês sabiam estabilizar um animal em emergência cirúrgica, emergência ou urgência cirúrgica. Muitos falaram que não. Eu postei lá perguntando se vocês saberiam solicitar exames pré-operatórios para pacientes que vocês recebessem no consultório com alguma necessidade cirúrgica, ou vocês iam deixar esperar aí a consulta com o cirurgião, sabe-se lá, na outra semana, para então solicitar os exames, para então fazer os exames, para então operar. Consegue entender como isso daí pode ser prejudicial para o seu paciente? Perguntei também numa enquete se vocês sabem realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, né? Que é a parte que eu mais abordo aqui, né? Os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Mas o conhecimento cirúrgico para o clínico não se limita somente a isso, tá? Não se limita somente a isso. E eu vou te falar aqui, ó, 5 motivos para você entender um pouco mais de cirurgia. Tá? Então, ó, o que eu coloquei lá? Se você sabe estabilizar um paciente em emergência ou urgência cirúrgica, se você sabe solicitar exames pré-operatórios de forma adequada, se você sabe realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E eu vou acrescentar aqui ainda, ó, se você sabe realizar um bom acompanhamento de um paciente internado em pós-operatório, tá? Então eu vou acrescentar esse. E aí me respondam aí nos comentários se vocês sabem fazer isso daqui. Quem não tá aqui, ó, quando a gente fala de emergências, urgências cirúrgicas, a gente está falando de quê? Piometras, cesarianas, dilatação vulvogástrica. A dilatação vulvogástrica é uma emergência, gente, clínica, tá? E muitos pensam que é uma emergência cirúrgica. Não, você não pode entrar com esse paciente para a mesa sem antes estabilizar ele. Por quê? Porque ele está todo descompensado, tá? Ele tem ali o estômago totalmente dilatado, com ar, com o conteúdo, comprimindo todos os grandes vasos, então tem a aorta, cava, porta, tudo comprimido, então não tem sangue chegando nos órgãos, não tem sangue retornando para o coração, débito cardíaco está lá embaixo, você pode ter isquemia renal, isquemia intestinal, tá? Então você precisa estabilizar esse paciente primeiro, descomprimir, restabelecer pressão, para depois esse paciente ir para a mesa cirúrgica, ir para a cirurgia. Senão ele vai ter grande chance de vir a óbito no momento da cirurgia, tá? Então, ó, corpo estranho, traumatismo, tá? Traumatismo, tem uma live aqui do programa ambulatório cirúrgico que eu falo só do ABC do trauma. E saber isso daqui é extremamente importante, tá? Por quê? Porque a gente tem pacientes com hemotórax, foi uma das questões que eu botei nos stories hoje também, hemotórax, pneumotórax, hemoabdômen, uroabdômen também é comum, tá? E aí você tem que saber, você vai ligar para o cirurgião nesses casos de traumatismo, é uma cirurgia de emergência? É uma cirurgia de emergência. Mas você tem que saber como você vai
manipular, estabilizar esse paciente antes de entrar para a cirurgia de emergência, tá? Enquanto a equipe cirúrgica está se deslocando até o local, se o cirurgião, o anestesista não estiver ali naquele momento, tá? Isso daí vai aumentar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, aqui, ó, a gente entra no primeiro motivo. Primeiro motivo, que é o quê? Melhorar prognósticos, tá? Melhorar prognóstico. Quando a gente fala dessa questão aqui, ó, você de saber estabilizar um paciente em emergência ou urgência cirúrgica, você está melhorando o prognóstico desse paciente, tá? Por quê? Porque você está fazendo algo que a maioria dos veterinários não fazem, tá? Seja porque tem medo, seja porque tem insegurança, ou porque realmente não sabe, tá? Não sabe. E eu sei disso. E muitas vezes porque fica com medo de fazer algum procedimento e errar. E aqui, ó, eu coloquei lá nos stories também dois enquetes, né? Dois testes. Uma foi perguntando o que você faria no caso de um paciente com o que você faria se atendesse um paciente com obstrução das vias aéreas superiores e dispneico, óbvio, vai estar dispneico, né? Vamos mudar aqui, ó. Atendesse um paciente com dispneia grave devido à obstrução das vias aéreas superiores, tá? E aí eu coloquei algumas respostas lá. Uma das respostas que eu coloquei foi a intubação, e foi o que as pessoas mais responderam. Ivete, a intubação, na maioria das vezes, ela vai ser, sim, o preferencial ali para a gente fornecer oxigênio em grande quantidade para esse paciente de maneira adequada. Mas você prestou atenção na pergunta? Prestou atenção na pergunta? Paciente com dispneia grave devido à obstrução das vias aéreas superiores. Se você tem uma obstrução das vias aéreas superiores, você pode ter ali por conta de secreções, de coágulos, de fraturas. Às vezes nem que seja, não é por traumatismo, às vezes, é por alguma neoplasia, por exemplo, ou algum pós-operatório, enfim. Você tem uma obstrução das vias aéreas superiores. Como é que você vai entubar um paciente com obstrução das vias aéreas superiores? Me fala. Você não consegue, certo? Você não vai conseguir entubar esse paciente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber fazer uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia, tá? Então, ó, nesses casos, você tem que saber realizar uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia. E me fala aí, quem de vocês sabe o que é isso? O que é punção cricoide, o que é cricotireoidostomia? Quero saber se vocês sabem. Porque assim você consegue ter uma via de acesso de oxigênio para esse paciente de maneira eficiente, mesmo que em menor quantidade. É no momento de emergência, então você precisa ter um acesso rápido, um fornecimento rápido de oxigênio para esse paciente, para depois você pensar em reverter isso para um método mais eficiente, para um método que consiga fornecer melhores, maiores quantidades de oxigênio para esse paciente, tá? E isso daqui são dois procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá? E sendo sincera, não são dois procedimentos que você vai fazer aí todo dia na sua rotina, não. Vai ser, graças a Deus, os nossos pacientes, eles não é tão comum eles chegarem. Aí, a Natália, quem está na turma dos segredos do ambulatório cirúrgico já sabe. Isso aí, Natália. Isso aí. Algo que você vai fazer aí todo dia na sua rotina ou toda semana. Graças a Deus, os nossos pacientes, eles não chegam para a gente com obstruções das vias aéreas superiores de modo tão rotineiro, como na medicina humana. Mas se chegar um paciente para você com obstrução das vias aéreas superiores e você não souber fazer uma punção cricoide, uma cricotireoidostomia,
esse paciente vai morrer, vai virar óbito por causa sua, tá? Porque você não sabia fazer aquele procedimento. Se esse paciente tivesse caído na mão de um outro veterinário, ó, como a Natália falou aqui, ó, de um veterinário do aluno do Segredo do Ambulatório, que saberia fazer isso, ele sobreviveria, tá? Então, ó, primeiro motivo para vocês terem esse conhecimento é melhorar o prognóstico do paciente, tá? Então, você melhora o prognóstico, você salva mais vidas, você tem recuperações mais rápidas, muitas vezes recuperações que demorariam muito mais tempo, porque você... Um exemplo clássico é a utilização de pomadas de maneira inadequada em feridas. Eu vejo muita gente usar pomadas à base de colagenase, por exemplo, para tratar a ferida inteira, aí até ela cicatrizar. E aí, quando você contesta, o que se fala, né? Ah, mas cicatriza de qualquer jeito, sempre usei, vai cicatrizar. E a gente tem que saber utilizar cada medicamento no momento certo. Isso vale para pomadas também, tá? A colagenase é uma pomada que faz um debridamento químico ali na sua ferida. Então, se você ficar usando ela durante todo o tratamento da sua ferida, o que vai acontecer? O organismo está produzindo colágeno e você está debridando esse colágeno, tá? Então, uma ferida, por exemplo, que cicatrizaria em 10 dias, vai demorar aí 20, 30 dias, tá? Mas vai cicatrizar, realmente. Mas será que não é melhor para o paciente você saber manipular os medicamentos e ajudar o organismo? Tá? Então, você melhora prognósticos. Tá? Então, o primeiro motivo, que eu acho que é um dos mais importantes, é melhorar o prognóstico e salvar vidas. Como uma sequência, né? O que a gente tem? Se você melhora prognósticos, você salva vidas, você tem uma fidelização maior de clientes, concorda? Fideliza mais clientes. Uma coisa que a gente estava conversando na live com a Lívia e a Laís da Unirádio, o tutor ele chega no seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento, no domicílio, querendo que você resolva o problema dele, tá? E ele não quer saber se você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, ele quer que você resolva o problema dele. É óbvio que nem tudo a gente pode resolver, mas muita coisa a gente pode sim resolver naquele momento, ou pelo menos dar o melhor direcionamento possível. E a gente não faz, tá? A gente não faz por medo, por insegurança, por medo de errar, por medo de matar o paciente, tá? Então, quando a gente não faz esse tipo de coisa, a gente está afastando o nosso cliente. Tá? A gente está, não, fui lá naquela médica, mas ela não resolveu o meu problema, falou que não dava para fazer nada, que ia ter que esperar a consulta com o cirurgião, que ia ter que internar, fazer no outro dia, enfim. Você afasta clientes. Quando você resolve o problema, você fideliza mais clientes e, consequentemente, você ganha indicações, tá? E isso daqui é sensacional, né? Por mais que a gente tenha hoje em dia e as redes sociais, nada melhor do que a indicação boca a boca, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Natália. Na dilatação vulvogástrica, para passar uma sonda para tentar remover o conteúdo gástrico, precisa sedar o paciente, talvez para ele deixar passar, né? Natália, o que acontece? Uma das formas de descomprimir é através da sondagem, né? Da sondagem orogástrica. Mas eu não gosto muito da sondagem, tá? Por quê? O que acontece? A gente tem na dilatação vulvogástrica, a gente tem o estômago torcido, certo? Quando a gente tem esse estômago torcido, a cárdia, ela tá menor. Então, a cárdia tá num tamanho menor do que o normal. Então, uma sonda orogástrica grande, ali com um diâmetro que faça realmente uma boa descompressão, ela não passa pela cárdia, tá? Então, esse estômago, ele demora mais para esvaziar. O que vai passar ali vão ser sondas mais finas. E sondas mais finas não fazem o esvaziamento gástrico da melhor maneira, tá? Então, eu não gosto muito da sonda orogástrica por conta disso, porque eu acho que a descompressão, ela não é tão eficiente,
tá? E muitas vezes nem passa. Mesmo uma sonda mais fina, ela não passa pela carne, porque ele está torcido. A não ser que você tenha só a dilatação sem torção, tá? Mas se você tiver a dilatação com a torção, a sonda não passa. E aí você não tem uma descompressão adequada. O melhor método para fazer a descompressão, que tem lá no curso, no módulo de trato gastrointestinal, é a gastrostomia temporária, tá? Que você vai incisar a pele, você incisa a pele, já dá de cara com o estômago, porque ele está totalmente dilatado, né? E aí você faz 2 pontinhos de reparo e você incisa essa pele. Essa pele não, o estômago. E aí você faz pontos de ancoragem com a pele, do estômago com a pele. Então, você vai ter o gás sendo produzido, tudo, porque você não desrotacionou o estômago, mas você tem esse gás, conforme ele se forma, ele também é eliminado, tá? Então, permite um maior tempo de espera entre você receber esse paciente e você conseguir operar ele, tá? Então, a gastrostomia temporária é o melhor método para estabilizar o paciente com dilatação vulvogástrica, tá? A gente pode, de repente, conversar sobre isso na próxima aula ao vivo, Natália. Então, você fideliza mais clientes, tá? Além disso, terceiro motivo, gente, quando você faz esses tipos de procedimentos, tá? A maioria dos procedimentos, não sei como é que é na região de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nos grandes centros, a maioria das pessoas que eu conheço, o pagamento é através de comissão, né? Você recebe através de comissionamento. E o que acontece? Quando você recebe através de comissionamento, cada procedimento que você faz, você tem uma comissão ali. Aqui no Rio, normalmente varia de 30%, 40%, 50%, dependendo do tipo de procedimento, tá? Então, se você for fazer uma sutura, uma limpeza de ferida, uma desobstrução uretral, uma redução de prolapso de reto, tá? Você vai estar ganhando por aquele procedimento. Então, você aumenta os seus ganhos, tá? Não sei se é assim para todas as regiões do Brasil, mas eu creio que para a maioria dos lugares, o veterinário ele ganha por comissionamento, tá? Então, quando você faz esses procedimentos, você o quê? Melhora o seu comissionamento no plantão, tá? Então, ao invés de você ir lá para a clínica, gastar sua noite dormindo num colchão sujo, sem seu travesseiro, sem sua cama confortável, sem seu pet ali no seu pé, para ganhar R$ 100 no plantão, surge um atropelado, uma ferida que você tem que suturar, um gato obstruído que você tem que desobstruir, você já ganha ali um valor que vai compensar esse seu plantão, ó, muito mais do que se você fizesse 50 consultas, tá? Ou vacina. Vacina dá um ótimo comissionamento porque é algo fácil, você vai avaliar ali o paciente, fazer a vacina, dar uma atenção para o cliente, mas o comissionamento é baixo. Já nesses tipos de procedimentos, eu não digo aí numa cricotireoidostomia, punção cricóide, numa toracocentese, abdominocentese, que são procedimentos de emergência. Esses procedimentos, eles salvam mais vidas, tá? Normalmente não melhoram o seu comissionamento, porque uma consulta de emergência, pelo menos aqui, né, na maioria dos lugares, ela tem um valor diferenciado justamente para incluir todos esses protocolos emergenciais que devem ser feitos, né? Não é uma consulta normal. Então, a consulta de emergência, ela tende a ser um pouco mais cara. Então, você não ganha por comissão por esses procedimentos. Ganha por saber fazer um bom atendimento emergencial. Você está salvando a vida daquele paciente. Você está deixando o tutor totalmente satisfeito com o seu paciente, com o seu atendimento. Então, ele vai querer voltar em você mais vezes, ele vai te indicar. Então, você vai ter mais clientes, você vai aumentar seus ganhos, tá? Então, mais um motivo é a melhora no seu comissionamento, tá? Isso daqui era 2 motivos, gente. Tá? Tá entendendo, gente? Aqui, ó, essas perguntas que eu deixei lá no story, a maioria vão estar relacionadas com o quê?
melhora de prognóstico e salvar mais vidas, tá? E eu acho que assim, a gente estuda, a gente se forma, a gente faz veterinária por quê? Porque a gente gosta de bichinho, né? A gente gosta de bichinho, a gente quer tratar dos bichinhos, a gente quer que todos fiquem lindos, felizes, contentes, né? Então, se você deixa de dar o seu melhor por medo, por insegurança, por não saber, você deixa de fazer aquele propósito que você teve quando você entrou na faculdade lá, no seu primeiro período, tá? Com 18, 19, 20 anos. Então, não esquecer do porquê que você fez veterinário, tá? E pensar, será que esse animal, ele vai estar... ele vai ter sorte porque chegou no atendimento para mim, ou azar, porque eu não sei fazer um monte de coisa, tá? E um quinto motivo, gente, reconhecimento. Tá? Reconhecimento. Quinto motivo, reconhecimento. E quando eu falo de reconhecimento, eu não estou falando aqui só do tutor, tá? A gente fideliza mais clientes porque a gente resolve o problema daquele paciente, a gente resolve o problema que aquele tutor tinha, aquela dor daquele tutor. Mas a gente se torna reconhecido dentro da nossa equipe de trabalho também. Por quê? Eu tenho certeza que um dos motivos de vocês não realizarem esses tipos de procedimentos é o quê? Ah, eu tenho medo do que vão falar de mim. E se eu errar? E se eu errar e o paciente, por acaso, vier a óbito? E se eu errar e, por acaso, esse paciente tiver alguma complicação, eu não souber resolver? E eu sei que você tem medo desse julgamento dos seus colegas de trabalho, né? E, Vete, sinceramente, cara, todo mundo já errou na vida. Todo veterinário, quando começou, já errou. E se você nunca errou, é porque você não está fazendo. Você não está dando a cara a tapa, indo para o campo de batalha para arriscar, tá? E você só vai aprender realmente errando. Errando, fazendo o procedimento, uma sutura feia. Minha primeira sutura no plantão ficou horrível. Ficou horrível. É porque na época eu não tirava foto das coisas, mas, pô, eu tinha que ter tirado foto para eu comparar com hoje em dia. Porque ficou horrível. Eu gastei muito fio, ficou embaçado, demorei pra caramba, mas é assim, tá? É assim. Minha primeira cirurgia, que foi uma orquec, no plantão, tem um vídeo aqui no YouTube que eu conto. Cara, deu edema na bolsa escrotal, o cachorro era agitado, o tutor complicado, deu um monte de problema. Eu não sabia se o edema, se o hematoma era porque eu tinha feito algum problema, alguma besteira na cirurgia, ou se era só porque o animal era agitado. E assim, a dona da clínica ficou me olhando, me julgando, fazendo todo o procedimento, sabe? Isso acontece, gente. Isso vai acontecer com você, aconteceu comigo. Todo mundo vai errar, tá? Então, se você não fizer. Ah, e outra coisa, todo mundo vai errar e todo mundo vai te julgar também, tá bom? Todo mundo vai te julgar. Então, não deixa que o medo do julgamento te impeça de fazer as coisas, tá? Então, ó, reconhecimento dos seus colegas de equipe, tá? E aí, o que eu quero aqui, ó? Deixar em maiúsculo, todo mundo erra, tá? Se você nunca errou, é porque você não está fazendo. Isso é clássico, tá? Gente, com o tempo, o seu índice de erro ele tende a diminuir. Se você aprende com os seus erros, com o tempo, esse índice de erro tende a diminuir, sim, tá? Mas sempre vai existir algum tipo de erro. Por quê? Porque você tem que buscar a constante evolução. Então, se você está na zona de conforto aqui, fazendo esses procedimentos, fazendo tal coisa, fazendo a consulta que seja, e você está vendo que você está na zona de conforto, cara, busca fazer algo a mais. Busca fazer algo a mais que você nunca fez, algo que você tem medo, algo que você tem receio, que você só tem a agregar para você, tá? Só tem a agregar. Aqui, ó, o que eu estava falando no começo da live. O que eu vejo muito? Os pacientes chegam para mim para avaliação cirúrgica sem nenhum exame pré-operatório.
E aí o que acontece? Às vezes é um paciente clássico, um paciente com tumor, com uma neoplasia, sei lá, em parede abdominal, uma neoplasia. E aí ele chega para avaliação cirúrgica só com exame de sangue. Gente, você tem que saber o que que você vai solicitar para esse paciente de exame de sangue, de exame de sangue não, mas de exames complementares para o procedimento cirúrgico. Por quê? Porque muitas vezes o proprietário ele não consegue já, tipo, levou para você num dia e já fazer a consulta com o cirurgião no mesmo dia ou no dia seguinte. Então tem um espaço de espera aí entre a consulta com você e a consulta com o cirurgião. Aí, somente o cirurgião vai solicitar esses exames. Aí tem um espaço de tempo entre o cirurgião solicitar esse exame e o tutor fazer todos os exames. Porque a gente sabe que o tutor não faz tudo na hora que a gente pede, né? E aí, por exemplo, já passou 15 dias quando ele voltou com todos os exames. No caso de uma castração eletiva, ok, não vai acontecer nada. Mas, por exemplo, no caso de uma neoplasia, dependendo do grau dessa neoplasia, da agressividade desse tumor, você entende que em 15 dias você já pode ter um prognóstico muito diferente desse paciente? Esse tumor ele pode ter crescido assim absurdamente. E aí, muitas vezes, uma cirurgia que seria uma reconstrutiva simples, um retalho ali, só para pegar margem, se torna uma cirurgia muito mais agressiva, tá? Eu já vi caso que, mas aí foi porque o tutor demorou para levar para operar, que eu tive que fazer, o indicativo era fazer até, eu tive que fazer amputação, e o indicativo era fazer também uma penectomia. Por quê? Porque ele estava com um tumor enorme na pata direita, pélvica, o linfonodo inguinal, assim, totalmente infartado, e já comprometendo a região de pênis, tá? Então, o indicado seria fazer junto a penectomia, mas você consegue ver a agressividade de uma cirurgia dessa? Eu só não fiz porque isso foi na residência. Porque o tutor não quis fazer a penectomia no cachorro, tá? No final deu mastocitoma, se eu não me engano. Acho que era mastocitoma. E aí eu fiz só a amputação e a remoção do linfonodo. Logo depois voltou esse tumor ali na região da sutura, né? Voltou. Por quê? Porque não foi feita a cirurgia da melhor maneira possível, tá? Porque demorou para ser realizado o procedimento, tá bom? E no pós-operatório? Gente, tem muita dificuldade ainda dos veterinários em saberem como manter um animal em internação que acabou de passar por uma cirurgia de corpo estranho, por exemplo. Corpo estranho intestinal. Alimenta, não alimenta? O que você acha? Isso daí ainda é um dilema. E não tem que ser, tá? Não tem que ser. Já tem aí descrito que a gente não tem necessidade, não pode. Tem gente que deixa animal em pós-operatório de cirurgia intestinal, seja corpo estranho, seja uma ressecção por neoplasia, 24, 48 horas sem comida de pós-operatório. Gente, isso não existe mais, tá? Isso não existe. Então, saber manejar esse paciente num pós-operatório, no pré-operatório. E no transoperatório, não é que eu estou te falando que isso daí não é função do cirurgião, é sim, tá? É função do cirurgião deixar tudo lá na ficha do animal, escrito o que tem que fazer, o que não tem que fazer naquele animal de pós-operatório que está internado. Mas você tem que ter uma noção também para poder contestar, para poder falar. Porque eu vejo cirurgião ainda até hoje indicando 48 horas de jejum pós-operatório de uma cirurgia intestinal, tá? Isso não é mais indicado. Então você tem que ter esse conhecimento básico da cirurgia, tá? E no pré-operatório, sim, muitos procedimentos cirúrgicos, a clínica cirúrgica é função do cirurgião, sim. Mas você, como clínico geral, você tem que saber orientar esse tutor, por quê? Porque é em você que ele chega primeiro, tá? Antes de chegar no cirurgião. O cirurgião vai explicar com muito mais detalhes, muito mais aprofundado todo aquele procedimento, tudo mais. Pode solicitar um exame mais aprofundado, que ele precise, que ele ache necessário o procedimento. Mas o básico, como no exemplo que eu fiz, falei de um animal com uma neoplasia, solicitar um exame de sangue completo, solicitar uma radiografia de tórax, uma citologia do tumor e uma ultrassom abdominal, um risco cardiológico, gente, já é função aí do clínico, tá? Tem um paciente chegando para consulta com o cirurgião já com todos os exames, então você
tem ali um cirurgião que vai avaliar os exames e já marcar a cirurgia. Então, você reduz o espaço ali de tempo entre o atendimento e o procedimento cirúrgico. E isso daí pode salvar a vida do paciente, pode fazer com que o procedimento seja menos agressivo do que seria se demorasse muito, tá? Então, ó, basicamente, o que eu quero abrir os seus olhos para você que é clínico, para você que trabalha como plantonista, eu amo cirurgia, gente, eu amo cirurgia. E eu já tive muitos problemas, muitas complicações por conta de manejo inadequado, tanto no pré quanto no pós-operatório, tá? E pacientes vindo a óbito porque não sabia estabilizar o paciente antes do procedimento cirúrgico, tá? Pacientes precisando de procedimentos mais agressivos porque o procedimento básico não foi feito da maneira correta, tá? Um hospital que eu trabalhava tinha muita cirurgia indicativa de hiperectomia. Mas, cara, eu chegava, conversava com o clínico, perguntava, e aí, fez o procedimento, fez a desobstrução, não conseguiu, que não sei o quê. Não, não deu para fazer, a gente tentou, mas não conseguimos, blá, blá, blá. E, cara, eu gosto muito de, antes de fazer a penectomia, eu tento sondar esse paciente. Então, eu tento desobstruir ali para deixar pelo menos o gel para facilitar a identificação da uretra, tá? Se não der, ok, vai ser um pouco mais complicado, mais chatinho, mas tudo bem. Mas eu sempre tento. E vou te falar que poucas foram as vezes que na hora que eu fui passar o gel, eu não consegui passar o gel para minha cirurgia, tá? Poucas foram as vezes. E o que que é? Você vai conversar com o clínico? Ah, não sedou, ou então fez só um analgésico, não fez um bloqueio do nervo pudendo para auxiliar ele no relaxamento da uretra. Óbvio que com anestesista a gente vai ter peridural, então a uretra vai estar muito mais relaxada, mas o bloqueio do nervo pudendo faz um efeito muito parecido com a peridural, tá? Não teve paciência. Então, cara, não tem paciência para desobstruir um gato, vai dar ruim, você não vai conseguir. Você tem que ter paciência, você tem que fazer com calma, tranquilidade, conhecer a anatomia, lembrar do S peniano, tá? Então, são coisas que, por desconhecimento, por falta de querer saber do veterinário, é o paciente que sofre, tá? É o paciente que sofre. Então, saber sobre procedimentos ambulatoriais cirúrgicos te ajuda a melhorar o prognóstico do seu paciente. É um paciente que possivelmente viria a óbito porque você não sabe fazer uma punção cricóide, ou uma cricotireoidostomia, ou uma toracocentese, ou até mesmo porque você sabe, mas você tem medo, você tem insegurança, você tem medo de errar, você tem medo de matar o paciente, é o paciente que está sofrendo, tá? Se ele tivesse caído de uma mão, na mão de uma pessoa que sabe fazer, ele não passaria por isso. Tá? Eu mandei no Telegram, não sei se todo mundo tá aqui já, esquecendo de falar desse caso. Hoje eu atendi um paciente, deixa eu pegar a foto dele aqui. Ele foi para atendimento, deve ter, eu acho que umas 2 semanas, com avulsão labial. Não sei se vocês, todo mundo aqui sabe o que que é. E aí, fizeram o procedimento, não foi eu que fiz, eu estava atendendo um outro gato com uma ferida feia. Eu só fui dar uma bisbilhotada, né? Eu vi que estavam fazendo algumas coisas erradas, mas eu não comentei nada. E aí deu ruim, né? Óbvio, deu ruim. Hoje voltou o paciente com o lábio aberto. Me fala aí, quem saberia tratar isso daqui, ó? Essa foto não é a melhor, mas é que eu consegui pegar aqui no celular. Vocês conseguem ver ali, ó? Isso daqui, ó, ele não tá de boca aberta não, tá? É o lábio aqui, ó, que soltou. Segundo a tutora, caiu um sofá nele, filhote. Mas aqui, ó, o lábio descolou da gengiva e abriu, tá? Então ele tava com esse lábio aqui assim solto. Eu mandei a outra foto que tá melhor, que ele tá de ladinho, e dá pra ver bem, assim, a gengiva, os dentes e a pele solta, tá? E assim, um cirurgião vai fazer melhor? Vai reconstruir muito melhor, possivelmente, tá?
Mas, cara, você acha legal, tipo, mandar o animal pra casa, assim, ou esperar? Gente, isso daqui não é difícil de fazer, tá? Você pode anestesiar esse paciente, chamar um anestesista e você, clínico, normalmente chega esse paciente para você no momento que aconteceu, porque o tutor fica assustado com isso. É algo feio, né? Deve doer pra caramba isso, né? Então, o tutor normalmente leva rápido um paciente desse para o atendimento, tá? Então, se você sabe sedar esse paciente, anestesiar esse paciente, anestesiar, né? No caso, seria com o anestesista, chamar o anestesista, e fazer pontos ali para ancorar esse tecido de volta na gengiva, cara, você já tá ali, ó, resolvendo o problema do tutor, então ele já vai gostar de você e melhorando o prognóstico do paciente. Mas olha o que que fizeram. Fizeram, cara, pontos com nylon, pegando pele externa, a lateral abriu, deixa eu só baixar as fotos aqui para mostrar para vocês. Então a lateral abriu, olha isso daqui. Tá? Acho que assim tá melhor. Olha isso daqui, como é que fizeram. Gente, tá errado, tá? Tá errado. Olha como é que pegaram. Esse tecido aqui, ele é um tecido ruim de pegar. Não tô te falando que vai ser fácil. É um tecido ruim, você tem que estar com um fio fino. É... E é para você pegar aqui, ó, na gengiva. Tenta pegar bem rente do dente, do osso. E suturar aqui, ó, por dentro da mucosa gengival. Não é externo. Essa sutura não é externa. É só ponto de ancoragem de subcutâneo com o que sobrou de tecido na mandíbula desse paciente. Se não tiver tecido aqui embaixo, na mandíbula, nessa região, cara, você vai ancorando por aqui, tá? Perto do dente, da arcada dentária dele, onde tem mais tecido, onde tem mais gengiva. Se for preciso, faz um debridamento e vem aproximando desde lá de trás, tá? E aí, o que que aconteceu? Abriu nas laterais e o paciente, aqui, ó, tá vendo como é que soltou todo o ponto que tentaram dar aqui? Soltou tudo. E aí formou duas bolsas aqui, assim, na lateral da mandíbula, que o que tava com o lábio caído, assim, na lateral, só fixou aqui na frente, perto do queixo, só aqui assim que fixou. E errado, né? Porque com os dentinhos aparecendo assim. E ficou dois vazios aqui na lateral, por quê? Porque abriu esses pontos, tá? E aí acumula, pode ter o risco que de acumular comida ali naquela bolsa que formou, porque ele não é um hamster que acumula comida na bolsinha ali, e infeccionar, tá? Infeccionar. E aí você vai estar causando um problema para o paciente. Então, se você sabe fazer isso da forma correta, você já resolve o problema do tutor na hora. Tá vendo aqui, ó, como é que ficou? Isso aqui, ó, foram os pontos que deram. Cara, pegaram na pele, pegando a gengiva, suturando aqui por cima. Consegue ver como é que. Não sei se alguém já pegou um caso desse, tá? Mas eu tive que refazer isso daqui hoje. Eu tive que refazer e aí não mexi nessa parte da frente, por quê? Eu ia ter que soltar e descolar todo o tecido dele ali de novo para tracionar e puxar para fechar lá na frente. É um filhote, cara, é um bebê. Vai ser muito mais doloroso para ele. E ficar com o dentinho assim um pouco mais exposto não vai ser prejudicial para a saúde dele. Mas ficar com duas bolsas na lateral da mandíbula acumulando comida, sim. Tá? Então eu sedei, debridei e fechei ancorando bem perto do dente, tá? Então, isso daqui, ó, é um procedimento que todo veterinário tem que saber fazer, tá? Não é a primeira vez que eu pego um paciente com avulsão labial e que os veterinários não sabiam o que fazer, tá? E pior do que não saber o que fazer é achar que sabe fazer e dar ruim, tá? Então, estudem, gente, se atualizem, porque a medicina muda constantemente, tá bom? Então, ó, você melhora prognósticos, como esse caso, tá? Não ia precisar passar por um outro procedimento se você fizesse tudo certinho. Você salva mais vidas, você fideliza mais clientes, porque você resolve o problema do cliente ali na hora, no momento, tá? Então, você ganha mais indicações, você melhora o seu comissionamento no plantão, seja por realizar procedimentos que antes você não realizaria, seja porque você conquistou um cliente que vai te indicar para outros que vão ser atendidos por você também.
tá? E o reconhecimento dos colegas de equipe. Não tenha medo do julgamento. Você vai ser julgado de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito vão te julgar, tá? Então, não tenha medo dos julgamentos, tá bom? Combinado, gente?